Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que discute sempre há mais de 10 anos. Vai ao ar todos os domingos, o que representa o poder público, privado, cultural, acadêmico, universitário, de qualquer natureza, através dos detentores do poder. Hoje entrevistarei um queridíssimo irmão. Meu irmão e pianista foi titular da USP na ECA, em piano, dirigiu, inclusive, a ECA, que pertence à Universidade de São Paulo, durante muito tempo, e é concertista internacional. Gravou inúmeros programas, para se ter noção. Ainda acaba de chegar, por isso estou entrevistando, de Portugal, onde há 40 anos há concertos clássicos de música, como os senhores percebem, em Tomar, dando um concerto recente em Coimbra, na sua excursão desses últimos dias em Portugal, teve as melhores críticas, como sempre teve. Participou já de bancas de doutoramento na Universidade de Coimbra sobre música, também na França. Suas gravações são gravações que ele tem apresentado e gravado na Bélgica, na França, nos Estados Unidos, Portugal. É considerado hoje o pianista que melhor toca os compositores portugueses, desde a época de Vivaldi, de Bach, e apesar de estar um pouco mais jovem do que eu, o ano que vem fará 85 anos, continua em plena atividade cultural. É sobre ele que nós vamos conversar, falar um pouco sobre a arte, sobre as teses no campo de música, já que foi titular da USP, professor titular e, ao mesmo tempo, diretor da época, mostrando um pouco o que é o panorama musical aqui no Brasil. Meu caro Zé Eduardo, meu segundo irmão, nós somos 4, e o Zé Eduardo é o terceiro filho de papai e mamãe. Eu queria já começar a colocar nessa sua última excursão. Há quanto tempo, meu caro Zé Eduardo, você começou, dentro da sua carreira pianística, se interessar pelos compositores portugueses e, em Portugal, não só participar de bancas, mostrar um pouco da sua atuação musical em Portugal, e depois falaremos sobre a Bélgica, sobre gravações. Queria falar sobre o Zé Eduardo, grande pianista de compositores portugueses. Eu agradeço demais o seu convite, meu queridíssimo irmão Ives, que nós, após a morte do nosso pai, nós consideramos Ives o nosso patriarca. E realmente é o conselheiro de nós 4, e com a sua sabedoria você tem nos orientado em tantos caminhos das nossas vidas. A respeito de Portugal, o primeiro recital que eu dei em Portugal foi em 1959, a convite de Fernando Lopes Graça. Fernando Lopes Graça, hoje, ele faleceu em 1994. É considerado possivelmente o maior nome da composição de Portugal na sua história. É um compositor realmente fantástico, com uma produção incrível, abordando todos os gêneros básicos da música. E dele eu gravei 3 CDs, sendo que 4 obras basilares em primeira gravação. Viagem na Minha Terra, uma obra incrível, que Lopes Graça escreve depois da leitura de Viagem na Minha Terra, de Almeida Garrett. Gravei também Cosmorama, música para crianças, músicas fúnebres que ele dedica. Ele era um homem de esquerda, e ele dedica a 9 amigos
os que tinham falecido. E também Canto de Amor e de Morte. Canto de Amor e de Morte é uma obra não para o grande público, mas, segundo dois dos maiores especialistas portugueses, Jorge Peixinho e Mário Vieira de Carvalho, se trata da mais importante composição composta em Portugal em toda a sua história. E Canto de Amor e de Morte não apenas gravei, como fiz a edição que foi editada pelo Movimento Patrimonial da Música Portuguesa. Enfim, de Carlos Seixas, que é um compositor também notável português, eu gravei 2 CDs. E que comecei a amar a obra de Carlos Seixas, um compositor do século XVIII, ele nasce em 1704, vindo a falecer em 42, viveu apenas 38 anos. Eu comecei a amar a sua obra a partir de uma pianista que você, meu querido irmão, conheceu, que foi a Felícia Blumenthal, que frequentava a casa dos nossos pais. Ela foi a primeira pianista a gravar ao piano a obra de algumas sonatas de Carlos Seixas. Então, gravei 23 sonatas. Depois disso, Francisco de Lacerda, o grande compositor açoriano também, amigo de Debussy, gravei um CD. E, presentemente, gravei várias obras de Eurico Carrapatoso, um compositor contemporâneo, realmente extraordinário, que tem revelado um talento. Ele tem 61 anos, tem revelado obras realmente que são tocadas em toda a Europa. Então, foram 6 CDs gravados de música portuguesa e 6 CDs de música brasileira, para mostrar, e você sabe muito bem, meu irmão, que o nosso pai, que nasceu no Minho, o meu pai nunca fez diferença entre Brasil e Portugal. E também eu nunca fiz diferença entre Brasil e Portugal. Então, foram 6 CDs de música brasileira, 6 CDs de música portuguesa, e amando os 2 países num verdadeiro amálgama. Bom, excelente, Eduardo. É importante dizer que na Universidade de Coimbra, os amigos meus enfim, na minha área de Direito, dei inúmeras palestras na universidade, e até 2004 ia todo ano um curso que eles organizavam na Universidade de Coimbra com o Parlamento Europeu, falar com autoridades do mundo inteiro, dar conferências sobre o direito no mundo. E sempre, quando estava lá, comentavam a respeito das suas idas aos concertos, como você deu agora, uns dias atrás, antes de vir para o Brasil, na biblioteca, que é uma biblioteca lindíssima da Universidade de Coimbra, e que tem a sua sala. E naquele ambiente é realmente algo esplendoroso. Mas eu gostaria, Eduardo, que você também falasse um pouco, que você fez inúmeras gravações na Bélgica, onde você é considerado um pianista diferenciado, admirado lá na Bélgica. Quantas gravações você fez de CDs na Bélgica? A Bélgica é um país onde eu devo encerrar minha carreira no próximo ano. Mas, se você tem uma ideia, meu querido irmão, aconteceu uma coisa mágica. Em 1995, eu apresentei um recital, um concerto, aliás, foi feito um concerto no Conservatório Real de Gand, na Bélgica Flamenga, e totalmente dedicado a Henrique Oswald. Tocamos uma sonata para violoncelo e piano, o quarteto para cordas e piano, canções de Henrique Oswald, eu sempre ao piano, e a sonata para violino e piano. E, ao final, o coral de Gand cantou a missa a capela de Henrique Oswald. Pois bem, no dia seguinte a esse concerto, com a sala lotada do conservatório, após uma noite muito angustiada, que eu falei, vou voltar para o Brasil, parece que nada aconteceu, teve esse concerto, enfim. Estou para tomar um táxi
Na hora que o motorista foi fechar o porta-malas, porque eu ia para o aeroporto para eu voltar para o Brasil, para ao lado do meu carro, e no meio-fio, um senhor Flamengo desce e me diz: professor, eu estive no seu concerto ontem. Eu não o conhecia, falei: muito bem, muito obrigado. Onde o senhor vai? Falei: estou indo para o aeroporto. Ele pegou minha mala. Que horas que parte o seu voo? Falei: daqui 4 horas. Pegou minha mala, levou e colocou no carro dele. E era o diretor da Rod Pomp. Ele falou: próximo ano o senhor virá dar concertos aqui. E começou uma relação que resultou em 15 CDs gravados na Bélgica ao longo de 20 anos, uns mais de 20 recitais que eu dei em Gand e nas cidades belgas, tudo por algo que eu considero foi um acaso. 10 segundos mais, jamais eu teria retornado da Bélgica. Daí foi fantástico. Então, eu adoro a Bélgica, por isso que no próximo ano, completando 85 anos, eu devo dar um recital. Eles adoram recitais longos. Eu vou tocar a integral de Rameau, que dura 2 horas e pouco, num recital, numa sala pequena, que eu não sou muito afeito às grandes salas. Eu adoro as salas menores, etc. E aí, tranquilamente, eu fecho o piano aos 85, feliz por ter tido a dádiva de me dedicar ao que eu amo. Ótimo. Eduardo, vamos passar agora para os nossos comerciais e vamos aí começar no segundo bloco a falar um pouco sobre o que é a universidade, as teses de doutoramento na sua especialidade, que é a música. Vamos aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder. Hoje estou entrevistando meu querido irmão José Eduardo Martins, um brilhante pianista, foi titular da Universidade de São Paulo, gravações na Europa, nos Estados Unidos, tem também gravações no Brasil, além de concertos dados na Europa, no Brasil, enfim. E titular da principal universidade do Brasil, que foi de música e de piano em concreto. Eu assisti o seu doutoramento, ou melhor, a sua titulação na universidade, em que ele falou sobre Henrique Oswald, um dos maiores compositores brasileiros, e, ao mesmo tempo que defendia a tese, ele, com um quarteto, tocava a parte de piano de um dos quartetos de Henrique Oswald e explicando todas as partes para a banca, no qual estava incluído Heitor Alimonda, que na época era um dos grandes pianistas brasileiros, e evidentemente foi aprovado com distinção. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a universidade. Uma das preocupações hoje, a nós, professores, ainda semana que vem, tem uma banca de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. Uma das grandes preocupações hoje é saber aquelas teses de doutoramento que representam efetivamente uma evolução dentro da ciência que o doutorando pretende defender, porque a tese de doutoramento exige uma originalidade na apresentação, ou as teses que são apresentadas como uma forma de fazer carreira política, carreira acadêmica, melhor dizendo. E é isso que eu gostaria de ouvir. Ele que dirigiu a ECA, dirigiu a USP na sua Faculdade de Música de Artes, qual é a sua opinião sobre os doutoramentos modernos? Veja bem, eu faço uma pequena correção apenas. Eu fui chefe de departamento, eu não fui diretor da ECA. E até, curiosamente, quando o reitor, no período, ele falou que gostaria que eu me candidatasse a diretor, e eu disse: não, se eu me candidatar a diretor, é possível que eu fique 4 anos com o piano fechado. Eu, chefe de departamento, tudo bem, que inclusive
para não atrapalhar o trabalho do departamento, eu levei um piano de casa e deixei na minha sala para que nenhum aluno pudesse dizer: não, ele está aproveitando um piano do departamento para estudar. Eu levei de casa um piano. Queria dizer o seguinte: tudo me veio à reflexão um dia que eu estava num supermercado e encontro uma ex-aluna do departamento de música que tinha feito mestrado. Eu a convidei para tomar um café. Estávamos tomando café e perguntei: e o tema que você desenvolveu para o mestrado, você vai continuar? Ela falou: professor, ela me deu um trabalho enorme e nem quero saber desse tema. Eu decidi o mestrado, agora eu vou me candidatar ao doutorado. Eu falei: mas me diga uma coisa, você teve bolsa para o mestrado? Sim, professor, mas nem me fale nessa tese, nesta dissertação de mestrado. E o doutorado, você tem bolsa? Já consegui a bolsa. Aí que eu queria dizer, dissertação e tese, dissertação de mestrado e tese de doutorado, eu acredito fielmente que deveria apenas ser feita por vocacionados, e não por aqueles que pensam num degrau para a vida acadêmica ou para outras atividades em que haja necessidade de mestrado ou doutorado. Por quê? Eu acho que você faz um mestrado, até o doutorado você pode ter um outro tema, mas esses dois temas deverão te acompanhar a vida inteira, porque são temas que você se dedicou alguns anos e teve o apoio de institutos de fomento, que é o Estado, quer dizer, o Estado pagou para você fazer isso. Então, você deve acompanhar. Isso não quer dizer que, durante a existência, e você e eu, Ives, nós já atravessamos já praticamente quase todas as décadas do século, né? O que poderia dizer é que nós vamos agregando outros temas. Você mencionou o Henrique Oswald. Eu fiz a tese minha de doutorado sobre Oswald, mas a livre docência foi sobre Debussy. E até o diretor da Biblioteca de Paris veio para a minha banca de livre docência. Depois retornei a Oswald, mas me dediquei depois a compositores russos, aos compositores contemporâneos. Mas, na medida em que eu alargava o repertório, nenhum deles eu abandonei, porque eles fazem parte da sua essência, da sua alma. E eu acho que abandonar um tema para imediatamente pegar um outro e nunca mais retornar, eu posso dizer, as universidades brasileiras, elas devem ter toneladas de dissertações e teses que jamais serão consultadas. Agora, é um dado interessante. Eu tenho preocupação nas bancas de doutoramento, ultimamente, não no início. No início, nós dávamos muita importância a toda a pesquisa feita, porque era difícil. Eu mesmo, na minha tese, não havia mestrado na época em que eu fiz a preparação para o doutoramento, havia especializações de 2 anos com 2 teses. Eu mandava importar livros para que pudesse fazer as pesquisas, ficava na expectativa. Pesquisa dava um trabalho enorme, tinha que ir a bibliotecas. Hoje, a pesquisa é tão fácil, porque se tem acesso a qualquer biblioteca, se pode pedir para um assistente fazer a pesquisa, trazer, e às vezes aparece aquela chamada pesquisa exaustiva, que não é, afinal, um problema de catalogar o que pegou já digerido por essas bibliotecas, e quando se dá o tema, se dá tudo o que você tem. Eu dou importância na defesa, e tenho quase uma centena de bancas examinadoras, de professor titular, livre-docente, doutoramento, mestrado. Eu dou importância à originalidade da tese, que essa pode ser apresentada até muito rapidamente, porque a pesquisa é um valor relativo que eu nem sei se foi feita pelo próprio candidato. A tese não. Se é uma tese própria, ele tem que desenvolver no debate
perante os examinadores. Por isso, eu dou muita importância também ao debate em que ele vai ter que responder para saber se realmente ele estava preparado ou não. E hoje o que nós temos se dá uma importância muito grande a uma pesquisa que se pode fazer via computador sem maior trabalho. Nas universidades, grandes universidades, Harvard, etc., eles têm todos os livros. A Biblioteca do Congresso Americano, a mesma forma. Então, teriam os examinadores das bancas de doutoramento, principalmente, que é o título acadêmico, que é mais importante para a carreira universitária, saber efetivamente é, que a pesquisa é menos relevante do que a originalidade da tese. E essa é muito difícil de aparecer realmente hoje nas teses de doutoramento. Mas nós estamos chegando ao fim do programa, José Eduardo. Você gostaria de acrescentar alguma coisa àquilo que você disse? Sim, tem uma frase, um pensamento basilar de um professor de Direito Internacional da USP, que você conheceu, o saudoso Guido Soares. Foi muito, professor de Direito. Dele. Era pois é. Era um humanista. Humanista. E um dia eu estava conversando com ele, estava preparando a minha tese de doutorado, e conversando com ele, ele me disse: eu vou lhe explicar. Mestrado, você entra numa floresta e você mapeia a floresta, esta árvore, esta planta, aquilo, etc. O doutorado, você se fixa numa árvore e você disseca esta árvore. E a livre docência, você pega um helicóptero e sobrevoa a floresta porque você a conhece. Eu achei este conceito um conceito realmente fulcral para se compreender a amplidão desses trabalhos acadêmicos que mereceriam, acima de tudo, a vocação. Não, eu também estou plenamente de acordo, Zé Eduardo, porque nós dois fizemos carreira universitária e enfrentamos, pelo fato de termos a titulação nas nossas respectivas áreas, a necessidade de participar de N concursos acadêmicos, a que muitas vezes não se pode negar, mesmo na nossa idade, na sua idade, na minha, em que gostaríamos de estar mais tranquilos, há certos pedidos que não há como dizer não. Então, tem que se aceitar. Pode-se dizer não para alguns pedidos, mas para outros é impossível. Mas nesse final de programa, José Eduardo, você teria que, nós temos um minuto para encerrá-lo, dizer mais alguma coisa aos nossos estudantes de música. O que é que você daria como mensagem aos estudantes de música que estão ouvindo o nosso programa? Eu acho que o que eu poderia dizer é que o músico tem de ser curioso. O repertório tradicional, que é fantástico, dos grandes compositores, deve ser frequentado, é lógico, e todos nós estudamos. Mas a curiosidade para se verificar um repertório do passado ignoto ou então pouco descoberto, ou a composição odierna, que é tão fundamental também para o conhecimento, até o conhecimento humanístico, tudo isso é fundamental, é muitíssimo importante. E outra coisa a mais, não é só se ater à partitura, é se ater ao histórico, a tudo que envolve uma composição. Não é apenas a escrita, mas é um todo que corresponde ao pensamento de um compositor ou de um autor. Me agradeço muito, José Eduardo, os senhores telespectadores. Tivemos um programa diferente, um programa sobre música. Eu também estudei música, mas, evidentemente, a concorrência em casa, com um pianista do nível do José Eduardo, um outro do nível do João Carlos, era tão forte que eu resolvi ficar no direito e não competir com meus irmãos. Agradeço a atenção de todos os meus telespectadores e os espero novamente no próximo domingo.